Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta com vocês para mais uma aula de língua portuguesa, tá? Sou a professora Deli e nosso assunto hoje é um gênero textual de grande importância e a gente usa no nosso cotidiano e nem percebe, que é a reportagem, tá? Usado muito nos meios de comunicação de televisão, mas também no jornal, impresso e aquele televisivo que a gente fala, quando tem os telejornais, aqueles jornalistas estão expondo uma matéria falando sobre algum tipo de fato ou acontecimento, em nosso dia a dia. Então, esse gênero textual, ele é de grande importância e hoje a gente vai compreender como ele é formado e como a gente pode trabalhar ele, conhecer um pouquinho mais sobre ele, tá bom? Eu vou iniciar agora com vocês, aí na telinha, para a gente entender o que é esse gênero e as partes que o compõem, tá bom? Acompanhe comigo aí na tela. Reportagem. A reportagem é um gênero textual que permite desenvolver diversas habilidades de leitura e escrita. Embora apresente uma estrutura similar à da notícia, a reportagem ela é mais ampla e menos rígida na estrutura textual. Ela pode incluir as opiniões e interpretações do autor, entrevistas e depoimentos, análise de dados e pesquisa, causas e consequências, dados estatísticos, dentre outros. A reportagem foi organizada em colunas, tendo em vista que esse gênero, quando publicado em mídia impressa, ele é organizado dessa forma. Então, olha só o que ele falou sobre a reportagem. Tem várias informações, sobre algum fato e a maneira como ele é organizado, em colunas, como aparece aqui nesse exemplo agora que vocês podem ver comigo. Ó. Vamos lá. Ó. Tem o título da notícia, que a gente vai já falar sobre essas partes que o compõem, e como vocês veem aqui, ó, tem as colunas, ou seja, a gente faz a leitura dessa forma até o final aqui, e depois vamos para essa aqui, ó. É dessa forma que é feita a leitura desse texto, tá? Então aqui nós vemos duas colunas. Pode haver mais? Pode, tá? Mas isso, é claro, depende do jornal, a maneira como é organizado. Não é uma regra específica, 2 ou 3, tá? Mas pode ser organizado em coluna. Então a gente termina a leitura de uma, depois vamos para outra. Tá? Vamos continuar aí na tela para a gente ver as características, as partes desse texto, tá bom? Vamos lá comigo. Agora a gente vai ver um vídeo, tá? O vídeo que nos ajuda a entender um pouquinho mais. Vamos lá para o vídeo? Acompanhe aí. Hoje nós vamos apresentar o gênero textual reportagem. Vamos às características do gênero textual reportagem. A reportagem é um gênero textual não literário. Ela é considerada um texto jornalístico veiculado pelos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. Mas então, qual vai ser a diferença da reportagem para a notícia que nós também encontramos nesses meios de comunicação? Como que nós vamos diferenciar essa reportagem da notícia? A reportagem não se prende à cobertura de um fato, isto é, ela não apresenta caráter noticioso. Portanto, eis a principal diferença existente entre os dois gêneros. A reportagem tem como objetivo informar a respeito de um assunto, contudo faz de maneira diversa da notícia. E para essa reportagem ser escrita, ela vai precisar de uma pesquisa muito mais completa do que a notícia que simplesmente noticia um fato. Tipos de reportagem. A reportagem pode ser expositiva, interpretativa ou opinativa. Na expositiva, os fatos são apresentados simples e objetivamente. Na interpretativa, são estabelecidas conexões entre os acontecimentos e apresentados comentários sobre eles. Na opinativa, os fatos são apresentados evidenciando a opinião do repórter ou de quem escreveu a própria reportagem. E vamos a algumas capas de revistas que trazem reportagem. Nós temos aqui a Veja, especial Amazônia, trazendo uma reportagem falando sobre o desmatamento e as queimadas na Amazônia. Temos aqui uma outra revista, A Época, trazendo uma reportagem sobre o vírus chikungunya e o mosquito da dengue. E o que está acontecendo no momento, a Veja trazendo uma reportagem sobre o vírus do medo, que vocês sabem que estamos falando do coronavírus. E ficamos por aqui com o tema reportagem. Até a próxima!
E aí, o que vocês acharam do vídeo? Vocês viram os exemplos de reportagens expostos aí? Tá? A gente viu alguns exemplos de notícias dadas em revistas sobre a Amazônia, sobre o próprio coronavírus, sobre algumas doenças que a gente tem passado atualmente, né? Principalmente esse último que falou sobre o vírus do medo, que é o coronavírus, que a gente está enfrentando no momento uma pandemia, tá? Por isso é o motivo das nossas aulas aí pela televisão que vocês estão nos acompanhando e eu espero que vocês estejam aprendendo muito com a gente aqui, tá bom? Então a gente vê a importância desse gênero textual dado em jornais impressos, em revistas também, como foi dado como exemplo. No vídeo também foi falado a diferença de notícia e reportagem. Vocês observaram esse detalhe? A notícia, ela se preocupa aos fatos, quem, quando, onde e como aconteceu, esses dados específicos. A reportagem, embora trate também esses dados importantes, né, sobre o que aconteceu, quem, quando, onde, ela também trabalha de maneira detalhada. Ela pode pegar depoimentos, analisar fatos e perguntar opiniões de algumas pessoas envolvidas, até do próprio autor, a pessoa que fez a reportagem. Tá? Então, essa é a diferença de reportagem e notícia. Vamos ver aí as características da reportagem agora comigo, tá bom? Vamos lá, aí na telinha. Estrutura básica da reportagem, olha só. A estrutura básica dos textos jornalísticos é dividida em 3 partes. Título principal e secundário, lead e corpo do texto. Vocês viram aí 3 partes importantes, tá? E vamos ver essas partes agora aqui na prática comigo, tá? Vocês entenderem onde estão essas 3 partes. Vamos lá. Aqui, ó. O título principal, que no caso aqui, voluntários transformam tecidos usados em roupas para crianças carentes do Brasil e da África. Aí, ó, o secundário, que é o subtítulo, alguns vocês vão encontrar esse nome também, subtítulo. O projeto existe desde 2017 e já atendeu mais de 500 crianças, somando as entregas de Porto, da Folha, Sergipe, Chapadinha, Maranhão e Moçambique. Ok? Aqui tem o nome da pessoa, que no caso fez a reportagem e a data, ó, que é Natália Filipim, G1, Paraná, Curitiba e a data, ano passado, ok? O lead, do caso, seria essa primeira parte aqui, esse primeiro parágrafo que a gente chama. Por quê? Aqui tem os dados principais da reportagem. Quando, onde aconteceu, ó, se a gente observar, tem pano, agulha e disposição. Ó. É isso que cerca de 30 voluntários de Curitiba utilizam para transformar simples tecidos antigos em roupas para crianças carentes do Brasil. Então, tem alguns dados aqui, ó, e os lugares onde aconteceu que eu já citei lá em cima no título, tá? E o projeto já beneficiou mais de 500 crianças. Aí começa, tudo começou em 2016, começa detalhando a notícia. Então a gente vê essas partes importantes de uma notícia, precisa desses fatos importantes e dessa organização, principalmente essas 3 partes importantes. O título principal e secundário, né? O lead, que seria a primeira parte do texto, primeiro parágrafo com as informações básicas dali, né? E depois detalhado no corpo do texto, tá bom? Vamos acompanhando a Natália para a gente entender um pouquinho mais, vamos lá. A estrutura básica da reportagem. O título principal e secundário. As reportagens, tal qual as notícias, podem apresentar 2 títulos, um principal e mais abrangente, chamado de manchete, e o outro secundário, que é uma espécie de subtítulo e mais específico. Olha só esse exemplo aí, ó. Como está em destaque a parte amarelo, que é o subtítulo. Amizade pós-moderna. Ok? Esse é um exemplo de título principal e secundário. Vamos ver o exemplo agora de lead, ó. Na linguagem jornalística, a lead corresponde aos primeiros parágrafos do texto jornalístico, como eu falei para vocês, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. A lead pode ser considerada uma espécie de resumo, onde as palavras-chave serão apontadas. Olha só, a lead é essa parte verdezinha que vocês estão vendo em destaque aí na G1 Política. O ministro diz que nova lei, aí aparece a parte em destaque em verde, tá aí ela é um pouquinho maior para a gente poder fazer a leitura. Ó. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raupp, e começa a detalhar um pouco a notícia, ok? Essa é a lead. Vamos ver outro exemplo, ó. Corpo do texto. O desenvolvimento do texto sem perder de vista o que foi apresentado na lead. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e as apresenta num texto coeso e coerente, tá? Olha só o exemplo aí.
Balanço de catástrofe na China supera 2.000 mortos. Esse é o título, né? Aí tem o subtítulo, que a gente vê logo abaixo, e a lead, que seria essa primeira parte aí, que a gente vê esse quadradinho preto aí, tá? É interessante você observar também a imagem na notícia, que é uma parte importante também, porque afinal nos chama a atenção, quando tem foto e imagem daquele fato, acontecimento ali, né? Então, olha só o exemplo aí, a reportagem, o texto jornalístico. Nesse exemplo aí que você está vendo, a gente vê lá em cima, o inimigo está no ar, que é uma das reportagens. Depois, logo ao lado, a gente vê o Vale da Felicidade, né, que está cortada a imagem aí. E a gente vê imagem também de crianças deitadas no chão, né, olhando um livro, conversando. A gente vê nessa estrutura aí, desse exemplo de reportagem, a gente vê quantas imagens tem aí, ó, que enriquecem o texto. Então, é uma forma de você também enriquecer seu texto. A gente vê o título, a informação escrita também, mas a gente vê imagem, fotografias que ajudam a gente a compreender aquele fato, saber quem está envolvido. Então, essas imagens, elas ajudam a reportagem também e faz parte desse texto e é muito importante também, tá? Então, olha só. Nosso gênero textual é reportagem. Como você viu, ela tem 3 partes importantes, tá? Título principal e secundário, tá? A lead e o corpo do texto, não pode faltar. E esquecer os fatos importantes, onde, quando aconteceu, e lembrar que a reportagem ela pode compor entrevistas e análise de dados, opiniões das pessoas envolvidas, depoimentos, né? E também a opinião da própria pessoa que está fazendo a reportagem. A gente até vê os repórteres, quando estão expondo as reportagens na televisão, como no caso eu que estou falando com vocês agora, expondo a sua opinião, fala um fato, aconteceu um assalto em determinado canto. Já pensou, gente, como anda o mundo? É minha opinião, então eu posso expor minha opinião, né? À medida que eu estou noticiando algo. Então a reportagem, ela trabalha em cima dessas questões também. Então você não esqueça também que a reportagem aí, você viu que ela pode ser enriquecida com imagens, que é importante também. A nossa aula ela fica por aqui. E não esqueça de acessar a plataforma Eduque, tá? E te aguardo na próxima. Tchau, tchau.